Fala galera, aqui é o Pereira, junto com o João Francisco, aqui às A gente vai. 1h40 da manhã, É uma pra... 40 da manhã, a gente passou mais ou menos umas 2 horinhas armando o nosso projeto de escola, né? exa- exa- Você quer falar ou eu É, apresento eu, como a gente vai? eu vou apresentar o comecinho aqui, aí você explicar a fórmula. Beleza. Então, a nossa ideia aqui é pegar a quantidade de áudios do Bernardo e transformar isso em uma minutagem, uma média da minutagem na cotação do B. Aí, João, se você quiser falar sobre essa Ok. cotação aí. Vamos explicar o que é a cotação do B. Como vocês podem ver, primeiro, nesta primeira tabela que temos aqui, a gente tem uma função. A função é representada por f de B. O que significa B? B é o minuto do áudio do Bernardo. E como que a gente calcula isso? A gente vai pegar tipo, por exemplo, são 10, a gente pegou 10 bases. Cada uma dessas bases representa a quantidade de áudio, como por exemplo, f de b na base 10 representa a função onde b representa 10, como a gente pode ver bem aqui embaixo. O que isso quer dizer? São os 10 últimos áudios do Bernardo. E f de b na base 9 são os 9 últimos áudios dele. O que acontece? A gente vai pegar esses 9 últimos áudios, somar todos eles e traçar uma média. Essa média vai entrar bem aqui na cotação, onde a gente tem um gráfico, que mais posteriormente a gente vai entender para que serve esse gráfico e como isso vai funcionar como uma cotação. Resumindo, a gente vai ter como é que eu posso explicar? É como se fosse um valor de medida de tempo que possui uma cotação, que varia. Não é como minuto, que todo minuto é 60 segundos, mas não é nesse caso, porque o nosso valor, a nossa contagem, o valor do B, ele é maleável, ele muda. E a gente vai mostrar na prática o porquê que ele muda e como. Exatamente. Para entender melhor, é melhor usar exemplos, não é mesmo? Ok, Então, vem aqui. Você quer primeiro explicar cada parte? Bem, aqui a gente tem aqui, ó, a gente tem a cotação do valor, que é cada uma das bases, base 1 até a 10. Nessa tabela do lado, a gente tem a tabela de conversão, onde o T1 é o tempo do primeiro áudio, aí tem o tempo uhum, do segundo áudio, na ordem, né, na ordem de lançamento. O último exatamente. áudio é o primeiro até o 10 últimos, não é? Ou é o Exatamente. contrário? O T1 vai ser o Não, primeiro áudio até o T10. Que o não, T10 calma aí. significa o último áudio. Não, o último áudio lançado, ou seja, o mais recente é o T10. Exatamente. Ok. Então, aí, aqui embaixo a gente tem a cotação em minutos Uhum. e aqui um gráfico onde a gente consegue ver bem direitinho quanto variou nesse período de tempo. Então, vamos colocar na prática. Beleza. Então você Eu vai vou falando falando os os números valores. aí, eu vou botar na tabela. Ok, perfeito. Só para explicar melhor, o primeiro áudio do Bernardo vai ser o último aqui, que vai ser o mais longínquo. Antigo, Exatamente. E esse mais aqui antigo. Ó, primeiro é o mais recente. ok, perfeito. Aí fala. O T1 é 0,40. 40 Ok, eu vou segundos. botar aqui 0, 40. Pode ir falando. 39 segundos. 0,39, 1 minuto e 34. 34, 3 minutos e 3. 3 minutos e 3, 2 minutos e 4. 2 minutos e 4, 1 minuto e 27. 1 minuto e 27, 1 minuto e 4. 1 minuto e 4, 1 minuto e 56. 1 minuto e 56, E os outros últimos aí, o de 16 segundos e o de 27 segundos. beleza. 16 e 27, Tá aí beleza. do ladinho da tela. Certinho. Botei aqui todos os Certinho. valores. Como você pode ver, Ok, como a gente usou 10 áudios, então a gente vai pegar essa média aqui que é na base 10. Que deu, usando todos os 10 áudios, toda a minutagem, a média deu de 79 segundos. Tanto que você ou pode seja, olhar. se a gente for consultar em minutos, a Vai gente ser pode ver que na base 10, um Bernardo equivale a 1 minuto e meio. exatamente Ou 1,3 minutos. 1,3 para ser mais exato.
Aí no gráfico você pode olhar os valores, por exemplo. Se você quiser pegar no T1, o T1 aqui vai valer o 0,7. 0,6. 0,6 e 0,7, né? Que tá um pouquinho acima. E está aqui bem no valor. Por exemplo, se eu pegar O que que o. isso representa? O que que isso Pode representa? falar, pode. Representa aqui. Se a gente pegar o último áudio, ou seja, esse aqui de, o de 40 segundos, é de 40 segundos, correto? A Aham, gente vê que ele tem uma média de 0,7 minutos. exatamente. Mas essa média não é auxiliável para, para a gente realizar esse cálculo da média. O que que a gente recomenda? Pegar da base 5 para frente. Após vários Exatamente. cálculos, a gente começa a perceber que é mais rentável calcular um Bernardo depois de 5 áudios. A gente puxa os últimos 5 áudios e calcula a média. É, até que porque pegar a média de um áudio não faz muito sentido. Então é melhor pegar de 5 pra frente. Cara, eu acho que A é gente isso consegue daí. ver, a gente consegue ver inclusive, o quanto variou, né? Já que ele deu uma caída É verdade, no isso é final, legal falar. pelo, pelo fato dele ter, após áudio de 1 minuto e 56, após 1 minuto e 27, ele enviar dois áudios seguidos curtos, um de 1,16 e um de 1,27, o que fez a cotação sair de 1,6, 1,4 e cair para 1,3. Que é visível no gráfico também, ó. O T8 tá lá em cima e aí vai decaindo, conforme os números também decaem. Enfim, aí aqui embaixo a gente tem a fórmula, né? A fórmula pode ser explicada por isso aqui, só que tem os valores mais complexos, porque é a f de B, onde o B representa esse valor da cotação, que é igual a beta, que beta é um pouquinho mais complexo explicar isso, mas é o valor de minutos, é o tempo 1, mais o tempo 2 dividido pela média da base que ele Exatamente. vale. Por exemplo, o minuto tal convertido em segundos, né? Essa conversão tem que ser Aham. feita em segundos, dividido pelo valor de B, que representa na base. E após isso, a gente divide por 60 só para converter em minutos. Aí a gente tem esses Exatamente. valores aqui na tabela de baixo. A tabela bem aqui de baixo. Então a gente pode ver que nossa cotação está aqui. O Bernardo equivale a 1,3 minutos. Exatamente. E eu acho que é isso. Tem algo mais a falar? Não, no momento não. Acho que não, acho que tá tudo ótimo. Mas vamos Cara, pegar só os 5 últimos áudios, só para traçar uma média geral. Porque assim, eu vejo dessa maneira. Assim que está a cotação atual está nesse ponto aqui. Está em 1 minuto cravado, se a gente for olhar na base 5. aqui no gráfico dá pra ver mesmo. Então, dá para ver que aqui onde está a posição do minuto atual, a gente está em 1,5. Quando a gente está traçando uma média menor que 10, como a gente tem 10 valores, dos 5 para frente a gente não contabiliza, porque isso aqui não vai fazer muito sentido, porque não tem áudio depois dos 5. A gente está pegando só os 5 últimos, que é... Só para mostrar quais são os 5 últimos áudios dele aí, ó. Ó, Estão na print aí embaixo. os 5 últimos aqui. A gente pode ver que está em 1 minuto a cotação já hoje. Bem, eu acho que é isso. Tem mais alguma Então coisa é que você isso. queria falar? Não. E a última coisa que eu tenho a falar é que todos as fórmulas e os números a gente vai deixar disponível lá no WhatsApp. E é isso. Se alguém É, quiser a tabela também vai ficar disponível, mas vai ficar só exatamente. como leitor, né? Não como editor. É, porque Então, isso aqui precisa trabalhar pelos matemáticos, né? Não pelos ingênuos que não conhecem a fórmula Bernardo. a gente tem que assinar embaixo isso aí, porque foi a gente que É, inventou. Enfim, né? Muito exatamente. obrigado pela atenção. É, E, ó, peraí. Obrigado pela atenção. exatamente. Se você estiver vendo isso no dia, tenha um bom dia. Na tarde, tenha uma boa tarde. E na noite, uma boa noite. Agora eu quero dormir. Exatamente. Já vai estar quase 2 da manhã. Falou!